Bem, pessoal, agora a gente vai resolver a 58ª questão da prova da OAB 2011.3 e essa questão tem como cabeçalho a seguinte disposição. Vamos a ela. A Lei 9985 de 2000 instituiu a compensação ambiental, posteriormente julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, é correto afirmar que, vamos à letra A. A compensação ambiental será concretizada pelo empreendedor pelo plantio de mudas de espécies nativas no entorno de unidades de conservação, visando reduzir os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que emitem gases causadores de efeito estufa. Isso de acordo com o artigo 36, caput da Lei 9985/2000. Bem, o problema qual é? O problema é que essa disposição diz que a compensação ambiental ela vai ser feita por meio de mudas, plantio de mudas de espécies nativas no entorno de unidades de conservação. E essa não é a disposição do artigo 36. Vamos a ele, o artigo 36 da Lei 9985/2000. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental respectivo relatório, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação, ou seja, a criação de uma nova ou manutenção de unidade de conservação no grupo de proteção integral, de acordo com o disposto nesse artigo e regulamento dessa lei. Ou seja, a compensação ambiental não seria o plantio de mudas de espécies nativas no entorno de unidade de conservação, mas sim a criação de o apoio financeiro para uma nova unidade de conservação ou o apoio financeiro para manter unidade de conservação já criada pelo poder público e unidade do grupo de proteção integral, em regra, e não o plantio de mudas ao redor de uma unidade de conservação. Por isso, a letra A encontra-se errada, vamos à letra B. A letra B é a letra correta, tá? A letra B diz o seguinte: a compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente. E será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados à unidade de conservação do grupo de proteção integral. Está disposto dessa forma no artigo 36, mas é preciso que nós tenhamos um cuidado de conhecer não somente o 36, mas também o seu parágrafo único e a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3378. Eu vou ler o parágrafo único, que está aqui embaixo para vocês, na letrinha um pouco menor. O montante de recursos, o parágrafo 1º, desculpem, do artigo 36. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para que finalidade? Para esta finalidade, ou seja, que finalidade? A compensação ambiental, não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Ou seja, o que é que prevê esse parágrafo 1º? Que o montante a ser gasto com o licenciamento ambiental deveria ser calculado pelo valor da obra que causaria o dano ambiental. Traduzindo, se o meu empreendimento versasse sobre mais ou menos R$1 milhão, custasse R$1 milhão, eu teria que gastar no mínimo 0,5% a título de compensação ambiental. Ou seja, eu teria que gastar no mínimo R$5.000 para compensar o dano ambiental causado pela essa minha obra de R$1 milhão. Detalhe, o que é que disse o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal? Ele disse o seguinte, que esse piso mínimo de compensação ambiental não pode ser calculado com base no valor da obra, mas sim com base no dano causado. E, portanto, tornou esse dispositivo do parágrafo 1º inconstitucional no que tange a esse piso mínimo. Vamos ler a ADI 3378 para entendermos quais foram os termos. Vamos aí ao dispositivo. ADI 3378. Constitucionalidade da compensação devida pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Inconstitucionalidade parcial do parágrafo 1º do artigo 36. Ponto 5. Inconstitucionalidade da expressão não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9985/2000.
O valor da compensação compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental após estudo em que se assegure um contraditório e ampla defesa. Prescindibilidade de fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. Ação parcialmente procedente. Portanto, o que é que nós temos? É preciso que seja destinado um valor para a compensação ambiental. Afinal, existem custos para poder haver a manutenção ou uma implantação de uma nova unidade de conservação. Entretanto, esse valor não é baseado no valor da obra que causará o dano, mas sim no impacto ambiental e uma estimativa feita, caso a caso, pelo poder público, à luz da ADI 3378 do STF. Essa é, portanto, a letra B, a assertiva correta. Vamos à letra C. A compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impacto significativo no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando-se seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados à unidade de conservação à escolha do empreendedor em razão do princípio da livre iniciativa. Bem, quem escolhe, pessoal, a unidade de conservação que será devidamente agraciada com os valores previstos no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9985/2000, à luz do parágrafo 2º desse mesmo artigo, não é o empreendedor, mas sim o órgão ambiental licenciador. O que diz o parágrafo 2º do artigo 36? Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Portanto, quem é que designa qual unidade de conservação será beneficiada com a compensação ambiental? É o poder público competente e não o próprio empreendedor. Por isso, a assertiva C encontra-se errada. Vamos à letra D. A compensação ambiental foi considerada inconstitucional por violar frontalmente o princípio do poluidor pagador, uma vez que permitia ao empreendedor compensar os possíveis danos ambientais de seu empreendimento por meio de um pagamento em espécie destinado à unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Logo, não mais pode ser exigida ou mesmo oferecida pelo órgão ambiental competente. Vejam que a assertiva D diz que a compensação ambiental foi considerada inconstitucional pelo STF. A ADI 3378, vou atentar para vocês para dois pontos nela. Eles estão em negrito, o ponto 4 e o ponto 6. O resultado de uma ADI, se procedente, é que a ação direta de inconstitucionalidade faz o dispositivo ser declarado inconstitucional. Portanto, se a ADI ela é improcedente, o dispositivo é constitucional. Então, vamos ao ponto 4. Inexistente de respeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua rigidez. Ponto 6. Ação parcialmente procedente. Portanto, se a ADI 3378 foi considerada parcialmente procedente, é porque, primeiro, a ADI ela atacou todo o artigo 36 e foi considerada parcialmente procedente porque apenas um pedaço do parágrafo 1º do artigo 36 foi considerado inconstitucional. Consequentemente, a compensação ambiental ela é constitucional e, portanto, a letra D dessa questão também está errada. Espero que vocês tenham compreendido os comentários e que também tenham acertado essa questão.